É uma cerimônia também quase que estritamente religiosa, né? A gente, a partir agora das 7 horas da manhã, tem um momento religioso muito longo até, de fato, a coroação, não é? A própria coroação está dentro do contexto religioso. Veja, ela começa com uma procissão. Então é uma cerimônia cristã. Até porque ela nasce no momento em que não havia a separação entre o religioso e o secular. Então a tradição preservou, tá, essa junção que a gente vai ver em vários momentos. A gente pode até apontar os momentos em que o rei, ele ao mesmo tempo assume uma dimensão temporal, né, e também religiosa. Tanto que, se o protocolo se encaminhar como foi, inclusive, da mãe do Charles, vai ter um momento que ele vai segurar 2 cetros, cada um deles representando uma dessas esferas. Então, é essencialmente uma cerimônia não só religiosa, mas uma cerimônia de natureza cristã, com base no conceito de uma procissão. Quais são as principais diferenças que a gente observa, né? Agora há pouco a gente dava uma prévia sobre essa cerimônia mais enxuta, entre aspas, né? Essa preocupação dele em comparação com a rainha, com a mãe que seguia muitas tradições, que gostava muito dessas grandes festas, desses eventos suntuosos, e agora o rei Charles um pouco mais contido. A gente sabe dessa diferença de perfil, e quando a rainha morreu, muito se falava sobre essa característica e essa personalidade bem diferente dele, bem mais tímida, mais reservada em comparação com a mãe, com a rainha Elizabeth. E agora como isso se reflete também nessas cerimônias, nessas tradições. É claro que se mantém o legado, né? O protocolo, mas um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, né? O que significa a coroação do Charles, mesmo da rainha Elizabeth, e de uma outra figura muito importante, né, que é o avô do Charles e o pai da Elizabeth, o rei anterior, né, o Jorge VI, que ficou muito conhecido por conta do filme O Discurso do Rei. Tá? Quem ainda não assistiu esse filme, quem já assistiu vai lembrar, né, da importância dele. Ele não seria o rei. O irmão mais velho dele abdicou e ele assume. Inclusive ele tinha a questão da gagueira. O filme vai focar nesse assunto. Mas a sua pergunta é essencial. Para a gente entender essa coroação, tem aí 2 elementos. O da tradição, ser, não é, a permanência, a ideia de permanência, de valores, não é, da tradição no mundo em mudanças. Esse é um aspecto. E o outro, que você trouxe muito de uma forma bem objetiva, é o contexto. A gente vive 2 contextos históricos, internos e externos, completamente diferentes, tá? Elizabeth, ela está sendo coroada num momento ainda do contexto de pós-guerra. Então havia um otimismo no ar, a ideia de renovação, né? E até a década de 50 é a década do grande crescimento econômico. Tem como centro os Estados Unidos, vai se transbordar para o mundo inteiro. Então era um mundo cheio de otimismo, utopias, esperanças, e ela encarnou muito bem esse papel. Ela foi preparada, né, para ser uma rainha. O Charles também foi preparado. Aliás, teve muito tempo para se preparar. Mas o contexto que nós vivemos é bem diferente. Estamos imersos numa guerra. O Reino Unido tem uma especificidade, é como lidar com o Brexit. Não é? Agora eles estão percebendo a consequência do isolamento econômico, isso está impactando enormemente na economia. E aí você tem também um aspecto pessoal, né? Elizabeth, ela assume num contexto de muita popularidade da monarquia, tá? Volto a frisar o papel do pai dela, que permaneceu em Londres, mesmo a cidade sendo bombardeada. Então ele foi uma figura que encarnou muito esse espírito da nação, do jeito de ser britânico. E ela também, né? Então ela assume num contexto de grande popularidade. É exatamente o contrário do Charles, né? Ele não tem o mesmo carisma. E o contexto da popularidade, a crise da família real, que não é uma novidade na história
do Reino Unido, né, das famílias, mesmo de irmãs, né, que lutaram pelo poder. Lembro aqui de Elizabeth I e Mary Stuart, né? Isso não é uma novidade, tá? A família monárquica, né? A família real, ela tem os mesmos problemas, os casos de famílias que tem na nossa família, claro, com uma dimensão diferente. Mas o contexto é de uma impopularidade, de um questionamento até mesmo sobre a monarquia, como o Fábio falou muito bem, né? Uma pesquisa revelou que os jovens hoje questionam muito, né, a monarquia. Neste momento, ele faz o juramento com as mãos sobre a Bíblia da Coroação. Essa Bíblia foi encomendada especialmente para a cerimônia. Será apresentada, ela é apresentada, né, pelo arcebispo da Cantuária, e a Bíblia foi encadernada à mão. Nesse momento, ele faz o juramento. The things which I have herebefore promised, I will perform and keep. So help me God. Prometendo, né, fazendo as promessas de seu governo. Nesse momento ele beija a Bíblia, que ela tem uma capa vermelha com dourado, né, encadernada à mão em couro, decorada com folha de ouro. Não é qualquer douradinho não, viu, Fábio França? Folha de ouro por trabalhadores de Londres, e foram feitas 4 cópias dessa Bíblia. Essa unidade vai ser usada no serviço em Westminster, vai ficar guardada na biblioteca do Palácio de Lambeth. Uma outra Bíblia será entregue como uma cópia pessoal ao rei, e as outras 2 serão colocadas nos arquivos da Abadia de Westminster e da unidade de Oxford. Então, o monarca, na sequência, ele faz esse juramento, e logo na sequência será ungido nas mãos, peito e cabeça com óleo sagrado pelo arcebispo. É isso. A religião, de novo, absolutamente É o momento da unção. Que depois nós vamos ter o coroamento. Ele vai sentar em 3 cadeiras diferentes. Ele já sentou na primeira cadeira. Essa cadeira recebe o nome de cadeira de Estado. Né? A Elizabeth I, nesse momento, ela estava com uma túnica branca. A gente vê que ele está com uma túnica diferente. Chama atenção, Elizabeth I, a presença das damas de honra, né? E a gente viu o príncipe Charles entrando, né, com meninos, né, rapazes. Então a gente vê pequenas diferenças, mas na essência o ritual é o mesmo, né? E com o protagonismo o tempo todo da igreja anglicana, né? Embora haverá um momento ali que vão aparecer outros representantes das instituições britânicas, o Poder Judiciário, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, né? Mas é uma cerimônia de natureza religiosa que remonta à tradição daquele que é considerado o primeiro rei, não é? Do Reino Unido, não é? Que é o rei Eduardo, do longínquo ano de 1066. Né? Então essa cerimônia tem a tradição, né, de perpetuar o nascimento da ideia de Reino Unido, de um rei unificando, né, todos os demais reinos com o Eduardo, tá? O Eduardo I. Inclusive a coroa que o príncipe colocará no final aí desse contexto, ela tem um nome, né? Ela não é a coroa que o Eduardo usou lá em 1066, mas ela tem o nome de coroa de Santo Eduardo. Esse é um momento considerado a parte mais sagrada, né, de toda a cerimônia, inclusive não foi televisionado. A gente acompanha agora imagens e a gente escuta o coral de crianças e adolescentes. Para quem está só ouvindo na rádio, agora apareceu a Kate. São crianças e adolescentes, né, todos com vestes brancas, vermelhas e douradas. O professor falava dessa roupa que o rei Charles veste. Imagina que na parte de baixo tá também nesses tons, né, em branco, dourado e vermelho. Por cima tem uma estola. Tá frio lá, né? Uma estola bem, digamos assim, quentinha. Eu ia falar que é pele, mas não deve ser pele original, tem que ser sintética, né? Abotoada, ele utiliza o anel dourado lá. Agora há pouco mostrou ele fazendo a assinatura do documento, neste instante ajoelhado. E para a cerimônia, a gente acompanha que já ele vai ser presenteado com símbolos da monarquia, né?